Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, corre o risco de virar um deserto. O alerta é do Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil, o MapBiomas. Esse ecossistema ocupa 70% da região nordeste do país e é uma importante fonte de recursos naturais para milhões de brasileiros, com uma vegetação fundamental para a conservação da água, do solo e da biodiversidade. Eu sou Paulo Pedro de Carvalho, sou coordenador-geral da ONG Caatinga, que é membro da ASA, da Articulação Nacional Semiárido, da Articulação Nacional de Agroecologia, da Rede Até Nordeste de Agroecologia, da DryNet, que é uma rede internacional de combate à desertificação, e membros de outras redes e movimentos aqui no Brasil. Eu sou um militante da agroecologia e da convivência com o semiárido por mais de 30 anos, mais diretamente aqui na região do semiárido brasileiro, aqui na região do Araripe. As secas, especialmente as grandes secas, mas também as estiagens que acontecem todo ano no semiárido brasileiro, continuam ainda sendo motivo de muitas dificuldades para as famílias do campo, especialmente, mas também para as pessoas que vivem na cidade, principalmente em função da escassez de água, pois as águas estão ficando cada vez mais difíceis de acesso devido à diminuição das chuvas pelas mudanças climáticas aqui na região semiárida, mas também o aumento da temperatura e outro fator que é também consequência da diminuição da água aqui na região, da estocagem de água para o consumo das pessoas e para a produção, mas também o estoque de água dentro do solo, porque o solo está também ficando degradado. Mais da metade desse bioma brasileiro, o bioma Caatinga, já está muito impactado com as ações humanas, chegando a níveis de desertificação muito graves já. Então, esses solos degradados dificultam as condições de produção das famílias e, consequentemente, força uma migração, especialmente da população mais jovem, para a cidade. Neste sentido, das estratégias de articulações entre a sociedade civil e órgãos públicos, atualmente estamos no início de uma grande campanha muito importante para a gente fazer mais 1 milhão de cisternas no semiárido brasileiro. É a campanha da ASA Tenho Sede, que conta com vários apoios de artistas, de governadores, de várias lideranças sociais e políticas e culturais da nossa região. Chamo aí a toda a população a se engajar nessa campanha, a dar sua contribuição. Por último, eu queria chamar a toda a população, todas as pessoas que entendem que é necessário a gente se unir, se irmanar cada vez mais para buscar eleger políticos que realmente olhem para os verdadeiros interesses nacionais, os verdadeiros interesses do povo do semiárido, que ajudem a promover a convivência digna e sustentável para todas as pessoas, que ajudem a gente a avançar na agroecologia e que a gente possa cada vez mais conquistar esses direitos que são básicos para a vida das pessoas, que a gente possa superar de vez a fome e a miséria em nosso país. Um país tão rico, um semiárido tão rico, não pode passar por o que nós estamos passando hoje. A pesquisa do MapBiomas aponta que a seca na região tem se intensificado nos últimos 35 anos. Entre 1985 e 2020, os dados revelam que a Caatinga teve uma perda de vegetação primária de 15 milhões de hectares, o que representa 26% do total. O levantamento aponta também uma redução de mais de 8% na superfície de água do bioma. Além do desmatamento e da perda de água, a região também vem sofrendo com as queimadas, que surgem devido ao uso indiscriminado do fogo por parte dos cultivos agrícolas e da pecuária extensiva. A desertificação, processo de degradação da terra que envolve a perda de produtividade do solo, ameaça a Caatinga e preocupa, já que a vegetação da região é mais eficiente em absorver CO2 da atmosfera do que florestas úmidas como a amazônica, segundo o estudo da Scientific Reports. Nesse episódio, vamos conversar com Carlos Roberto Fonseca. Ele é ecólogo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vai detalhar para a gente qual é o cenário de momento e o que podemos esperar desse bioma. Professor Carlos, muito obrigada por nos atender. Bem-vindo ao Item Mais. Obrigado a vocês, Carol.
Bem, para começar essa conversa, então, professor, detalhar de que forma que esse processo de desertificação pode afetar a região. Olha, Carol, a caatinga já está sendo alterada de modo bastante intenso, né? Afetando tanto a nossa biodiversidade quanto a população local. Além disso, as previsões indicam que as chuvas vão estar diminuindo, né? Então, vão estar se tornando mais irregulares. Então, isso realmente vai ter um impacto muito grande na região, né? A primeira coisa que vai ser alterada é a segurança hídrica da população. Os açudes e cisternas vão secar mais frequentemente e o acesso à água cada vez mais difícil, né? Outra coisa que está acontecendo já é que a diminuição da produtividade das plantas da caatinga vão estar comprometendo a segurança alimentar das pessoas, né? Por exemplo, a produção de cabra aí da caatinga, né, que tem muitos milhões de cabras sendo produzidas, essa produção vai ser afetada pela falta de água e isso vai comprometer a segurança alimentar das pessoas. Além disso, na caatinga é muito comum, né, uma prática muito comum, a caça de aves e mamíferos, e a tendência é que isso vai se tornar ainda mais intenso. Vale lembrar que muitas espécies de mamíferos já se extinguiram em muitas áreas da Caatinga. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte é muito difícil a gente encontrar porcos do mato, onças pardas, onça pintada, né, muitas espécies de aves já não estão mais presentes. Outra coisa, vamos dizer assim, que é importante ressaltar é que a diminuição da chuva acaba comprometendo a capacidade da caatinga se regenerar, né, tornando a retirada da madeira e da lenha ainda mais impactante. Nessa região, muitas pessoas cozinham com o forno a lenha, além do mais com o preço do gás do jeito que está, né, e constroem suas casas com madeira local, com tijolo e telhas produzidos com lenha da região. Então, essa desertificação não vai ser bom para ninguém. Professor, nessa conversa, o senhor destaca a importância desse bioma. O senhor fala da questão dos animais. Aqui eu destaco também, por exemplo, a questão da flora da região. Tem uma informação, me corrija se eu estiver errada, de que mais de 1/5 das plantas que estão na Caatinga só existem lá. A pergunta que faço é: quais são as consequências para toda a região se esse bioma, se a Caatinga for extinta? De fato, antigamente acreditava-se que a caatinga era pobre em espécies. Na década passada, esse era o discurso geral. Mas muita pesquisa foi feita e a gente sabe que, na verdade, ela é muito rica. Por exemplo, tem mais de 5.000 espécies de planta, 550 espécies de aves, quase 200 espécies de mamíferos, 400 espécies de peixe, imagina só, peixe na caatinga, né? 210 lagartos e quase 100 sapos e pererecas, além de milhares de insetos. Então, assim, toda essa biodiversidade, ela depende, em última instância, das plantas como fonte de alimento, né? Então, o que a gente pode prever é um efeito cascata, quer dizer, quando essas plantas desaparecem, toda essa biodiversidade vai ser afetada também. A diminuição da água na região, essa desertificação que está acontecendo, ela vai causar um grande problema, porque as plantas aqui na América do Sul, na história da América do Sul, a América do Sul era mais úmida, então a gente não tem tantas plantas adaptadas à seca. A caatinga é o nosso extremo, mais do que isso não tem. Não existe, por exemplo, se a gente chegar em níveis de pluviosidades igual dos desertos, né, com menos de 200 milímetros de chuva, a gente não tem espécies adaptadas a essas regiões e essas regiões vão ficar desocupadas, né? Então, realmente, vai ter, a previsão é um impacto muito grande. Estamos falando, professor, de desertificação na região e o bioma da Caatinga sendo afetado. No estágio que nos encontramos nesse momento, o que a gente pode traçar em termos de perspectivas? Há, por exemplo, a possibilidade de corrigir o que já foi feito? A gente tem como voltar atrás, recuperar parte do bioma? Olha, Carol, eu acredito que ainda seja possível, mas a gente tem que enfrentar o problema de frente, né? A gente tem que lembrar que a desertificação ela ocorre por uma sinergia entre as mudanças climáticas, que nós somos responsáveis, e o uso do solo, que nós também somos responsáveis, né? Em relação às mudanças climáticas, nós temos que fazer a nossa parte, diminuindo a emissão de carbono, assim como o mundo todo está tentando ir nesse caminho, né? Isso significa coibir as queimadas ilegais, que nesses últimos anos dispararam aqui no Brasil, né? Coibir o desmatamento, mudar a nossa matriz energética, botando mais ênfase na energia solar. Aqui no caso da Caatinga, né, o sol não falta, né? Então a gente tem que realmente investir na energia solar e na energia eólica também, que a Caatinga também é muito rico em ventos, né? Essa matriz energética alternativa também pode nos ajudar a mudar isso. Em relação ao uso da terra, esse é outro problema. A gente tem que rever nossas práticas de manejo do gado, por exemplo.
Hoje em dia a gente tem um volume de gado muito grande, tanto bovino quanto ovino, e a gente cria ele de maneira extensiva e sem um manejo adequado. A mesma coisa para a extração vegetal, né? Uma boa parte da caatinga é removida anualmente e a gente não tem práticas de manejo adequadas para a extração vegetal. Então tudo isso tem que ser revisto de frente, né? Tem que ser enfrentado de frente para a gente poder fazer essa reversão. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que a caatinga foi o bioma que registrou o maior aumento do número de focos de incêndio em 2021. Entre janeiro e o início desta semana, foram mais de 12 mil pontos de queimada, uma alta de mais de 40% em relação ao número registrado no mesmo período do ano passado. É assunto que vamos detalhar com o professor Carlos Roberto Fonseca, que segue conosco nesse episódio. Professor, na primeira parte desse nosso bate-papo, o senhor falou em investimento. Minha pergunta é com relação a políticas públicas. Onde elas têm que atuar para evitar uma degradação ainda maior da caatinga? Fiscalização, por exemplo, nesse momento, seria uma solução também para preservar o bioma? Nós já temos, na verdade, uma importante ferramenta de política pública voltada para a preservação da caatinga, que é o exercício das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade brasileira, né, em particular da caatinga. Eu, na realidade, fui um dos coordenadores desse exercício do Ministério do Meio Ambiente. Acabou dando uma portaria ministerial que foi atualizada agora em 2018. Essa portaria define 277 áreas prioritárias de conservação da caatinga e propõe ações de conservação para cada uma dessas áreas, para cada uma dessas 277 áreas. Essas ações incluem o quê? Inclui, por exemplo, a criação de unidades de conservação, projetos de restauração, fiscalização. Então, nós já temos essa ferramenta de política pública, mas, infelizmente, ela não é tão utilizada quanto deveria, tanto a nível federal quanto a nível estadual, né? Então, a gente teria que realmente estar utilizando essas informações que já existem para ter ações concretas. A fiscalização, com certeza, é uma chave fundamental, né? A gente sabe que no Brasil, quando a gente começou a ter uma fiscalização maior na Amazônia em relação ao desmatamento, os níveis de desmatamento caíram muitíssimo durante alguns governos e depois voltou a aumentar agora com a falta de fiscalização, a diminuição de investimento no IBAMA, né? Então isso tudo fez com que o desmatamento esteja aumentando, né? Não só na Amazônia, mas no Brasil de uma forma geral. E a fiscalização em relação ao fogo, né? A falta de fiscalização gerou o que aconteceu ano passado e está acontecendo esse ano também, né? Um número de queimadas realmente incrível, né? E professor, quando falamos em preservação de algum bioma, sempre volta aquele debate com relação ao equilíbrio entre conservar a biodiversidade e gerar benefícios socioeconômicos. Como fazer essa equação quando a gente fala de caatinga? Como garantir o equilíbrio entre esses dois fatores? Olha, na minha opinião, essa dicotomia é uma falsa dicotomia, né? A conservação da biodiversidade, ela gera muitos benefícios socioeconômicos. Tem muitas maneiras de você compatibilizar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, uma ação importante que a gente tem que fazer aqui na Caatinga, atualmente, é voltar a expandir a rede de unidades de conservação do bioma, né? Essa agenda está completamente parada no momento, na realidade está parada há cerca de uma década. No entanto, essas unidades de conservação, elas devem ser de uso sustentável, estimulando atividades que gerem renda para a população local. Na Amazônia, existem inúmeros exemplos em que isso está sendo feito com grande sucesso, né? Como, por exemplo, lá no Mamirauá, né? Onde a gente tem o manejo do pirarucu. As unidades de conservação do Brasil, por exemplo, elas são pessimamente utilizadas para o ecoturismo. Diversos países da África e mesmo da América Central, como a Costa Rica, arrecadam muito mais que o Brasil com o turismo ecológico. Na Austrália, a rede de unidades de conservação é aberta ao público, com lugares adequados para as pessoas acamparem. Do lado, você tem uma série de hotéis que se instalam, né, para acesso a pessoas que querem uma condição melhor, né, para estar tirando as suas férias, né. Na Costa Rica, por exemplo, dentro das unidades de conservação, tem áreas que são caminhos asfaltados, né, que as pessoas com um tipo de deficiência podem
ter acesso. Então, tem acessibilidade nessas unidades de conservação, né? Então, tudo isso leva à geração de renda. Na Austrália, por exemplo, as redes de unidades de conservação, elas são responsáveis por produção madeireira, né? Então, você tem unidades de conservação estaduais que produzem madeira para suprir o mercado local. E isso tem um impacto imediato nas taxas de desmatamento, né? Você não precisa entrar e tirar a madeira nativa da natureza enquanto você tem esse tipo de atividade sendo produzida aí dentro. Então, o que a gente está vendo é o contrário, né? É quando você quer fazer uma produção sem a sustentabilidade, e aí você acaba tendo a desertificação. Você tem excesso de gado e um gado mal manejado, né? Você vai ter algum tipo de produção, mas essa produção não vai ter sustentabilidade a longo prazo. Professor, alguns grupos defendem o uso de técnicas agroecológicas na caatinga, que vai exatamente no sentido do que estamos conversando, com a matéria orgânica deixando de ser queimada para ser aproveitada como uma forma de deixar o solo mais úmido e mais fértil. Esse é um caminho para a preservação da caatinga? O que é preciso para que essas práticas sejam mais comuns e ajudem a conter esse processo de desertificação? Olha, a agroecologia, de fato, é um ótimo caminho, né? É um caminho que está exatamente tentando construir aí alternativas de produção de alimento e sustentabilidade, né? E conservação da biodiversidade. Então, com certeza, é um caminho muito importante que a gente está começando a trilhar aí. Já existem na Mata Atlântica, por exemplo, isso já é uma realidade em muitos lugares. Aqui na Caatinga, a gente está começando também nesse caminho. No entanto, o agronegócio tradicional, ele também tem que se modernizar e aumentar a sua sustentabilidade. Por exemplo, aqui no Brasil, nós liberamos, né, centenas de agrotóxicos para serem utilizados no agronegócio. E a gente sabe que esse tipo de ação é muito negativa, acaba comprometendo, por exemplo, os insetos, né, a fauna de solo, que é responsável pela degradação e pela decomposição da matéria orgânica, e isso vai comprometer a médio prazo o solo, que vai então prejudicar o agronegócio. Então, o que a gente está vendo na Caatinga é exatamente isso, são práticas não sustentáveis sendo perpetuadas aí. E a agroecologia, ela é um ótimo caminho, mas precisa ganhar também incentivos, né? Tem que ter mais incentivo para que ela se estabeleça e se amplie a sua atuação. Professor, para encerrarmos o exercício de futurologia, para a gente traçar aqui previsões, o que a gente pode esperar, nossas expectativas com relação a esse bioma. O que já temos hoje de iniciativa, de projeto ambiental para proteger e para conservar a área, eles são suficientes? Do que dependemos para preservar esse bioma existente no nosso país? Olha, Carol, a gente está no início de caminhada, né? A gente tem bastante coisa para aprender, mas já existem vários projetos e várias iniciativas que nos indicam já o caminho, né? Por exemplo, eu queria só lembrar que a gente está entrando agora, 2021, é o início da década da restauração da ONU, né? Por exemplo, essa questão de desertificação, ela tem que ser enfrentada também com restauração, né? Atualmente, a gente está começando a ver novos modelos de restauração que estão procurando aproximar a conservação, a justiça social. A gente não fala mais numa restauração pura da natureza, mas você está sempre tentando atrelar as pessoas e, né, a geração de renda, de recursos, de emprego para a população, né? A restauração de grande escala, ela requer uma ativa cadeia produtiva, né? A gente precisa de pessoas que coletem semente, produzam mudas, façam plantio, né? Então tem toda a parte de distribuição, né? Hoje em dia se vê a restauração como uma grande oportunidade, né, para a população local. Isso tem acontecido em vários países da África, tem acontecido em vários outros lugares, né? Um outro movimento importante que está acontecendo e precisa ser estimulado é a criação de reservas particulares de patrimônio natural, né? Isso a gente tem visto e a gente tem trabalhado um pouco nesse sentido de estimular essas criações, né? Aqui na Caatinga, por exemplo, nós achamos que a expansão dos parques eólicos devem estar associados à criação de RPPN e outros tipos de unidades de conservação, né? Só assim a energia gerada por esses parques, de fato, poderá ser considerada limpa. Então, né, a gente tem que fazer nosso dever de casa aí, né? Temos que criar unidades de conservação. Uma outra coisa muito importante, nós temos que estar cumprindo o nosso Código Florestal, né? As propriedades particulares têm um papel fundamental aí na conservação da biodiversidade, na sustentabilidade das suas atividades
atividades. Então, é outra coisa que nós temos que estar trabalhando. Professor Carlos, mais uma vez, agradecemos sua participação conosco. Foi muito bom trazermos aqui um cenário sobre o que o nosso bioma está passando nesse momento e, claro, as projeções para o futuro. Mais uma vez, muito obrigada por toda essa explicação e contextualização para a gente. Até uma próxima. Obrigado a vocês. E é assim, com essa preocupação com o meio ambiente, com esse bioma nosso, Caatinga, que a gente se despede nesse episódio. Seguimos monitorando, claro, aqui no Item Mais. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.